bem, a política do Paraná vem pegando fogo aí a partir de reviravoltas determinadas pela Justiça. E essa que a gente registra para você agora vem da Justiça Eleitoral. O TRE decidiu agora em 2022 que a chapa do PSL lá de 2018 tinha problemas. Justiça Eleitoral demorou um pouquinho aí. Tinha problemas, né? E acabou exatamente cassando aí 4 deputados. Eles ainda permanecem no cargo, continuam deputados porque cabe recurso. Só que assim, o assunto ontem pegou fogo na Assembleia Legislativa, Rivaroli. Eles não ficaram muito felizes com essa decisão, não. Tudo bem, que vamos trazer também a informação completa. A gente está em julho, em outubro tem novas eleições. E a decisão mantém todos eles com os seus direitos políticos, porque na verdade o alvo aqui da análise do processo é o partido. Não são, então para eles, de certa maneira, terá pouco impacto. Agora, se a decisão tivesse sido tomada antes pela Justiça Eleitoral, aí sim a gente poderia ter de fato, né, um revés, um grande revés na composição da Câmara, da Assembleia Legislativa, melhor dizendo. Exatamente, a gente teria uma outra configuração. Então, o que entendeu o TRE? Que a chapa do PSL em 2018... e aí, inclusive, atendeu a um pedido do Ministério Público Eleitoral, né? Teria fraude nas cotas de gênero da sua coligação. Os partidos são PSL, PTC e Patriota. Então, o que acontece, para explicar a informação, é o seguinte: os partidos, eles têm obrigação de reservar 30% das vagas das candidaturas eleitorais para mulheres. E aí o Ministério Público encontrou, veja só, 2 candidatas que foram inscritas com CPF, com dados por essa coligação partidária, que nem sabiam que estavam concorrendo às eleições. Já pensou, Riva? Você está em casa e você descobre que você foi candidato numa cota X que tem... Imagina ser eleita assim? Lá, tô em casa, nem fiz campanha. Eu era candidata? Sério que eu fui candidata em 2018? Deus. Opa! E aí foi isso que aconteceu. As pessoas colocaram lá dados numa espécie de fraude no entendimento da Justiça Eleitoral. Eu vou grifar bem isso aqui. E aí, diante dessa fraude das cotas reservadas para mulheres, se entendeu que era preciso fazer a cassação da chapa toda. Os deputados, como eu disse, permanecem, né, os 4, porque ainda tem recurso, podem ir a uma instância superior da Justiça Eleitoral e sabe-se lá quanto tempo vai levar para a Justiça Eleitoral decidir. De repente, já foram candidatos à nova eleição, quem sabe até eleitos ou não, e vem a decisão da Justiça lá de 2018, no final de 2022. Quem são os deputados que podem ser afetados? Luiz Fernando Guerra, que hoje está no União Brasil, Ricardo Arruda, que foi para o PL, Coronel Lee, que está no Democracia Cristã, e o delegado Fernando do Republicanos, ou seja, os políticos nem estão mais no partido, que é alvo desse processo, de tanto que demorou a análise, todos eles já estão em outros partidos. E aí, num discurso, Luiz Fernando Guerra disse que estranhou que a decisão tenha saído justo agora, pertinho de uma nova eleição. Nós vamos recorrer com muita serenidade, o processo está em segredo de justiça, mas eu gostaria de tranquilizar, em especial a população que confiou no deputado Luiz Fernando Guerra o voto, ter a certeza e a convicção que não existe inelegibilidade. Nós temos que recorrer, nós assim o faremos. Nós acreditamos no bom senso, na justiça e, acima de tudo, que nós continuaremos, se Deus quiser, deputado Thiago, no ano que vem, desempenhando o nosso mandato confiado pela população. Me causa estranheza apenas que essa decisão tenha acontecido nesse momento, próximo das eleições. Gostaria que tivesse acontecido antes, para talvez dar oportunidade para que fosse recalculado e talvez outro parlamentar tivesse aqui para desempenhar o mandato que nós temos feito. Mas eu vou repetir mais uma vez em alto e bom tom. Respeito à decisão da Justiça. Tá aí, portanto, né, dizendo que estranha a decisão perto da eleição, que gostaria que a Justiça Eleitoral tivesse posicionado de forma mais rápida sobre a questão, né? Outro deputado que também foi lá e, olha, pegou fogo, criticou a história toda, foi o Ricardo Arruda. Ele disse o seguinte, que ele acha que quem tem que ser punido por esse tipo de situação e suposta fraude, como entendeu a Justiça, é o partido e não o deputado. Vamos ouvir. A gente não tem nenhuma ingerência, nenhuma informação o que o partido está fazendo. Então devia mudar essa legislação, o deputado tinha que saber o que está vendo, porque a gente não sabe. Então no caso aqui, nós fomos eleitos, está tudo ok. Aí descobrem que alguém que coligou, não sei se foi o PTC ou Patriota, teve uma fraude na cota de mulher. Tá, mas o que tem a ver com a gente? A minha opinião, né? Quem tem que ser punido é o partido e quem cometeu a fraude. Agora no caso aqui, quem cometeu a fraude não foi julgado ainda.
e aí querem cassar o mandato. Lógico, tem efeito suspensivo, a gente continua no cargo, os advogados agora vão entrar com a defesa, com o recurso. Eu acho que no final vai dar tudo certo, mas é algo desagradável, né? Acontecer isso aí, ainda mais num período eleitoral. Bom, aí o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Paraná, o deputado Ademar Traiano do PSD, também foi lá e se manifestou sobre essa polêmica toda e disse que não concorda nem um pouco com a decisão da Justiça Eleitoral. Eu acho que o tempo é exíguo para qualquer decisão em relação ao assunto, algo que também eu sou contrariamente a algumas posições de forma assodada. Nós estamos em final de um mandato legislativo, os parlamentares foram legitimados pelo voto, e se o partido deixou de cumprir determinações que a legislação lhes impunha, o parlamentar, na minha visão, ele não tem a responsabilidade. Então, acho que uma decisão, nesse momento, já em final de mandato, na minha opinião, ela realmente é uma afronta, né, à eleição dos parlamentares. Bom, aí tem outros 2 deputados aí que foram atingidos por essa decisão, mas permanecem no cargo, né? Quem são? O delegado Fernando, a gente mencionou, e o Coronel Lee, que não estiveram na Assembleia Legislativa, mas nas redes sociais eles foram lá cornetar, reclamar a decisão e disseram que vão também recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí, Rivarol, eu pergunto o seguinte, a gente tem essa situação dos deputados lá de 2018, onde se encontra um erro no partido em 2022, pertinho das eleições, das novas eleições, e associo com o vai e vem que a gente tem acompanhado na política em razão de decisões da Justiça, daí não eleitoral, envolvendo a Câmara de Vereadores de Curitiba. Tivemos um vereador em Curitiba, para você que está em Maringá, em Londrina, chamado Éder Borges, que foi cassado porque tinha um processo onde não caberiam mais recursos, e essa decisão de cassação foi a partir de um documento do Tribunal de Justiça. Dias depois, ele foi cassado, suplente empossado, o Tribunal de Justiça disse, opa, cabe recurso, erramos, mas sem muitos detalhes. E aí a gente teve um vereador, sei lá, que ficou 10 dias, talvez, o mestre Pop, pouquíssimos dias. Volta o Éder Borges. Temos também outra situação, o vereador cassado, Renato Freitas, do PT, por quebra de decoro parlamentar. 2 sessões, cassação feita, o advogado dele tinha dito, é preciso um prazo de 48 horas a partir do anúncio, que a sessão será marcada para avaliar a cassação, e a sessão, de fato, foram dadas 24 horas, ele foi cassado, o advogado entrou na justiça, reverteu. Então, ou seja, ele nem participou da sessão. Nem participou da sessão. A gente vê um vai e vem em várias instâncias do judiciário envolvendo a questão de políticos. E vou mais longe, vou lembrar você o Francisquini, que foi outra situação em outra instância que a gente também viu esse vai e vem com base em decisões judiciais. Está faltando alguma coisa para organizar isso aqui? Quando você cassar, de fato, um político que ele tenha todas as prerrogativas vistas, respeitadas, para que a justiça eleitoral, quando vai agir, haja com celeridade, não deixando esses deputados na dúvida se a responsabilidade é deles, é do partido. O próprio deputado, um deles mencionou, queria que isso tivesse acontecido mais rápido. Por que demorou tanto? Falta os poderes conversarem, né, Rafa? Falta, quando tem uma situação assim, o presidente do TJ fala assim, alô, Traiano, ô presidente, tudo bem? Será que podemos nos reunir? Porque tem alguma coisa acontecendo aqui que nós vamos ter que tomar uma decisão. E essa decisão precisa que seja conjunta. Chama, conversa. Faz uma visita institucional. Vamos entender o que está acontecendo. Faltou para a Câmara de Vereadores? Presidente TJ, como é que vai? Tá bom? Kitico Kuzma, presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba. Pode me atender? Nós estamos com uma dúvida. Institucionalmente você visita e tira a dúvida. Mas se pode fazer isso, Riva, claro. Conversar, para dizer, olha, qual é a melhor maneira de eu tocar esse processo para que depois ele diminua a possibilidade de questionamento? Institucionalmente ele pode fazer isso. Olha, nós estamos com um processo dentro da Câmara de Vereadores de Curitiba que é esse, nós queremos fazer o mínimo erro possível e a gente queria uma ajuda, o como podemos ir. É claro que pode. Pode ir na OAB fazer isso então, se tem dúvida. Vai no TRE e conversa. Cheguem a um conjunto de soluções. O que não pode é ficar isso, Rafa. O juiz decide uma coisa, o outro juiz decide outra. O desembargador do TRE decide uma coisa, o outro desembargador do TRE decide outra. Aí vem para a segunda instância no TJ, que aí a justiça já colocando a sua mão dentro do legislativo. Ele decide uma coisa, porque nós tivemos 2 vezes já que foram que houve esse recurso na justiça do Renato Freitas, por exemplo. Um ele perdeu, o outro ele ganhou.
E aí? Num caso ele estava errado, no outro ele está certo, se nós estamos falando da mesma coisa? É que é o processo de cassação dele? Como assim? Aí vem aquela velha frase, tem juiz que odeia quando a gente fala isso na imprensa. Cabeça de juiz e bumbum de neném, ninguém sabe o que vem. Mas não é. Alguém está inventando isso? Essa frase é antiga. Mas está errada. Mas cada juiz decide de um jeito. Cada juiz pega de uma forma, cada juiz olha de um jeito. Não tem praticidade. A justiça brasileira precisa ser mais prática em alguns casos. Onde precisar de interpretação legal, a tal da hermenêutica jurídica, ok. Mas onde é prático, a cassação de um vereador, a cassação de um deputado, a cassação de um presidente da República. É assim, não é? O processo foi respeitado? Foi, então acabou. Nós não temos segurança jurídica para nada em casos que deveriam ser simples de cassações políticas. É simples. O processo é simples. E a gente complica. A gente consegue embaralhar o meio de campo. Dar um nó e não denodar mais, e não sair mais dele. Quando é que essa segurança jurídica vai chegar? E aí eu concordo com o presidente da Assembleia. Gente, 4 anos. Demorou, né? Demorou, aí é o partido. Vão em cima do partido, ora bolas. O deputado entrou no partido, tá lá, o nome dele tava lá, ele vai saber que a companheira que tava com ele ali na chapa, que você tem um número mínimo, 30% de mulheres, um número mínimo proporcional de candidaturas pra você colocar, senão você não pode nem lançar chapa, aquela coisa toda. Eu vou saber se ela é fantasma ou se ela existe? O nome dela tá aqui, o documento tá aqui. O TRE aprovou a candidatura. Foi descobrir? Lá na frente, depois, você vai punir os deputados? Você tem que punir o partido. Quem fez do partido? O crime é personalíssimo. Quem é que fez? Quem é que pôs? O partido vai ser punido também, mas eu quero saber quem é que inscreveu. Faz a investigação e pega. Agora, não é razoável 4 anos para uma decisão dessa. Uma decisão política, de coisas políticas que deveriam ser simples e rápida, demorando mais do que casos de homicídio para serem julgados. Aí